O meu telefone tocou às 11 da noite. E a voz do outro lado da linha não parecia nem um pouco com a do meu genro. Dona Yolanda, eu preciso que a senhora venha se encontrar comigo hoje à noite. Por favor, não traga a Dalila. E não diga a ela que eu liguei. Meu nome é Yolanda Diniz. E aos 68 anos de idade, eu já enterrei um marido, criei 2 filhas sozinha e aprendi da maneira mais dura que nada de bom costuma vir de uma ligação depois das 10 da noite. Fazia apenas um mês desde o casamento da minha filha mais nova, a Dalila. E eu ainda tinha os cartões de agradecimento da festa, esquecidos, incompletos, sobre a mesa da minha cozinha. Mas havia algo na voz do Conrado naquela noite. Uma tensão. Como um homem que escolhe as palavras do mesmo jeito que alguém escolhe onde pisar num chão escorregadio. Foi isso que me tirou da cama antes mesmo que eu decidisse se devia ir ou não. Eu perguntei a ele sobre o que era aquilo. Ele disse que não podia falar por telefone. Eu perguntei se a Dalila estava bem. Ele respondeu que sim, depressa. Depressa demais. Aquele tipo de rapidez que não conforta o coração de uma mãe. Apenas avisa que a pergunta o assustou. Onde você está? Eu perguntei. Ele me deu um endereço do outro lado do Rio de Janeiro, perto dos antigos armazéns, abandonados da zona portuária. Uma parte da cidade que eu não tinha motivos para visitar havia muitos anos. Eu disse a ele que aquilo era muito estranho. E por meio segundo, a linha ficou em completo silêncio. Então, ele riu. Um riso suave e controlado. Aquele tipo de riso que um homem solta quando quer que você pense que ele não está com medo. Eu só não queria que ninguém nos visse conversando, Dona Yolanda. Ainda não. Eu deveria ter perguntado o porquê. Eu deveria ter feito uma dúzia de perguntas. Mas, em vez disso, me vi tirando o meu casaco do gancho da porta e pegando as chaves do meu carro. Porque, em 18 anos conhecendo o Conrado Lins, 18 anos dele cuidando dos contratos do meu falecido marido, o Teodoro, depois dos meus documentos e de tudo o que a nossa família tocava no papel, eu nunca, nem uma única vez, o tinha visto soar inseguro. Nem quando o próprio pai dele faleceu. Nem quando ele ficou de pé num tribunal para defender os nossos negócios. Nem mesmo no seu próprio casamento com a minha filha. Mas ele soava inseguro agora. Eu dirigi com o rádio desligado. Minhas mãos apertavam o volante com força. Minha mente passava por todas as versões de más notícias que uma pessoa consegue imaginar àquela hora da madrugada. Doença. Problemas com dinheiro. Outra mulher. Problemas com a polícia. Nenhuma dessas opções combinava com ele. O Conrado era cuidadoso, calculista. O tipo de homem que lia um contrato 2 vezes antes de assinar o próprio nome. Quando eu estacionei o carro, ele já estava de pé, do lado de fora do veículo dele. Braços cruzados. Olhando para a rua escura atrás de mim, como se estivesse verificando se eu havia sido seguida. Isso também deveria ter me dito alguma coisa. Obrigado por vir, ele disse. E abriu a porta do meu carro ele mesmo, do jeito que sempre fazia. Educado, como sempre. Educado até demais, talvez, para um homem que acabou de arrancar a mãe da própria esposa da cama no meio da noite. Eu perguntei diretamente o que estava acontecendo. Ele me olhou por um longo momento, como um homem parado à beira de um precipício, sabendo que não poderia voltar atrás depois que dissesse as palavras em voz alta. Dona Yolanda, ele disse em voz baixa, antes de eu lhe mostrar isso, preciso que saiba que eu hesitei por quase 2 semanas se devia ou não lhe contar. Ele não esperou pela minha resposta. Colocou a mão no bolso do paletó e puxou o celular, virando o aparelho na mão como se pesasse mais do que deveria. 2 semanas atrás, ele disse, eu estava na sua casa deixando uns documentos para Dalila. Eu ouvi vozes no andar de cima. Dela e da Rosana. Eu não estava tentando escutar atrás da porta, Dona Yolanda. Eu quero que a senhora saiba disso. Eu disse a ele para simplesmente me mostrar o que quer que fosse. Eu não tinha paciência para rodeios quando se tratava de más notícias. Não à meia-noite. Não parada do lado de fora de um carro, numa parte deserta da cidade. Ele tocou na tela e virou o celular para mim. O vídeo era curto e a iluminação era péssima. Aquele tipo de luz fraca do corredor do andar de cima que engole metade do rosto de uma pessoa. Eu ouvi a voz da Rosana primeiro, a minha filha mais velha,
Palavras duras, ditas de forma rápida e cortante. Depois, a voz da Dalila, num tom mais baixo, dizendo alguma coisa sobre a casa e sobre agir antes que eu mudasse de ideia de novo. O áudio falhava, como se o celular estivesse dentro de um bolso e não sendo segurado com firmeza. Eu ouvi uma delas dizer o meu nome. Eu ouvi a Dalila dizer que eu nem saberia o que estava acontecendo até que já estivesse feito. Eu não me lembro se fiz algum som. Eu me lembro de ver o celular tremendo e então perceber que era a minha própria mão que estava tremendo, não a dele. Eu quase não trouxe isso para a senhora, o Conrado disse. A voz dele caindo, como a de um homem confessando um pecado vergonhoso. Eu fiquei dizendo a mim mesmo que tinha ouvido errado. Eu disse a mim mesmo que não era nada. Mas já se passaram 2 semanas, Dona Yolanda, e eu não durmo direito desde então. Eu pedi a ele para tocar de novo. Ele tocou, mais devagar desta vez, narrando as partes que ficavam abafadas. Essa é a Rosana dizendo que está cansada de esperar. Essa é a Dalila falando sobre passar a escritura da casa. Ele preenchia as lacunas que o áudio ruim deixava para trás. Com cuidado, como se estivesse me protegendo de ter que me esforçar para entender sozinha. Eu fiquei ali, naquele terreno vazio, com as vozes das minhas próprias filhas ecoando nos meus ouvidos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo no meu peito se partir exatamente no meio. Não era raiva ainda, apenas descrença. Aquela dor oca que esvazia você por dentro, antes mesmo que a raiva tenha espaço para chegar. Por que você não levou isso até elas? Eu perguntei. Por que não falou com a Dalila primeiro? Ela é sua esposa. Ele olhou para o celular, depois voltou a olhar para mim. E por um segundo, algo no rosto dele pareceu quase exausto. Do jeito que um homem fica quando tem carregado um peso muito maior do que deixa transparecer. Porque eu não sei como ela reagiria se eu a confrontasse de um jeito errado, ele disse. Se eu fosse pra cima dela e estivesse, mesmo que só um pouco, enganado sobre o que ouvi, ela nunca me perdoaria por acusá-la. Mas e se eu não dissesse nada? Se eu deixasse isso continuar e a senhora descobrisse depois que eu sabia? Ele parou e balançou a cabeça. Eu não conseguiria viver sabendo que a senhora descobriu que eu fiquei calado, Dona Yolanda. Não depois de tudo que o seu marido fez por mim. Não depois de tudo que vocês dois representam na minha vida. Eu não disse nada por um longo momento. Eu apenas fiquei ali, olhando para um homem em quem eu havia confiado os meus contratos, as burocracias da família e o trabalho de toda a vida do meu marido. E me perguntando como 2 pessoas que eu criei com as minhas próprias mãos podiam sentar num corredor e falar sobre mim daquele jeito. Eu preciso pensar, eu finalmente disse. Ele concordou devagar, como se compreendesse. Como se não estivesse aliviado por eu não ter feito uma única pergunta sobre o motivo de a gravação ter começado exatamente naquele momento. A Rosana me ligou 3 dias depois, perguntando se eu queria ir ao tradicional almoço de domingo, como sempre fazíamos. Eu disse que não estava me sentindo bem. Foi uma mentira. E saiu da minha boca mais fácil do que eu esperava. A verdade é que eu estava sentada com aquele vídeo na minha cabeça a cada hora desde o encontro naquele estacionamento, reprisando a voz da Dalila, dizendo que eu nem saberia o que estava acontecendo até que já estivesse feito. Eu não conseguiria sentar à mesa de frente para ela e passar a travessa de comida como se nada estivesse errado. Eu não conseguiria olhar para a Rosana e fingir que não a tinha ouvido dizer que estava cansada de esperar. Então eu fiquei em casa. Eu disse a mim mesma que estava cansada. Eu disse a mim mesma que precisava de descanso. A Dalila me ligou 2 vezes naquela semana. Eu deixei as 2 ligações caírem na caixa postal. Depois retornei horas mais tarde, com alguma desculpa. Sobre ter ido ao mercado. Sobre o meu quadril estar doendo. Sobre qualquer coisa que não fosse o motivo real. Ela não insistiu. Ela nunca insiste. Isso costumava me confortar em relação à minha filha mais nova. O quão tranquila ela era. O quão pouco ela exigia do meu tempo além do que eu oferecia. Mas agora, eu me sentava com essa mesma tranquilidade e me perguntava se na verdade não era outra coisa. Paciência. Talvez a paciência de alguém esperando que um plano se concluísse sozinho.
O Conrado passou lá em casa na quinta-feira daquela semana com os papéis para eu dar uma olhada. Alguma coisa sobre atualizar a minha pasta de documentos, ele disse. Nada urgente. Ele sentou à mesa da minha cozinha do jeito que sempre sentava, à vontade familiar, e, no meio de me servir uma xícara de café, ele mencionou, quase de passagem, que tinha ouvido as duas de novo. Ouviu quem? Eu perguntei, embora eu já soubesse a resposta. A Dalila e a Rosana, no telefone, na terça-feira. Ele não tirou os olhos dos papéis enquanto falava. Eu não estava tentando escutar, dona Yolanda, mas a Rosana disse algo sobre o momento certo. Sobre esperar até depois de uma consulta médica da senhora. Eu não perguntei que consulta era. Eu sabia exatamente de que consulta ele estava falando. O médico especialista em quadril que eu tinha ido ver exatamente naquela terça-feira. O médico sobre o qual a Rosana sempre perguntava, porque ela sempre pergunta sobre as minhas consultas. Todas elas. Há anos. Mas, de pé na minha cozinha, com aquele vídeo ainda fresco queimando no meu peito, aquela mesma preocupação rotineira de filha soava como algo completamente diferente. Soava como planejamento. Como um esquema sendo administrado ao redor da minha agenda, em vez de uma filha verificando se a mãe estava bem. Eu não disse nada disso a ele. Eu apenas concordei com a cabeça e deixei que ele continuasse falando sobre a papelada, sobre algumas assinaturas que ele precisava antes do fim do mês, sobre nada que importasse tanto quanto a semente de dúvida que ele já havia plantado e da qual ele se afastou na mesma hora, como se não fosse nada demais. Depois que ele saiu, eu fiquei sentada naquela mesma mesa por muito tempo, o café esfriando na minha frente. Eu peguei o meu celular 2 vezes naquela noite. Nas 2 vezes, o meu polegar parou sobre o nome da Rosana. Eu queria perguntar a ela diretamente sobre qual consulta, sobre qual momento certo, sobre o que ela estava conversando com a irmã numa tarde de terça-feira. Eu queria ouvir a voz dela falhar de confusão. Ou pior, ouvir a voz dela não falhar de jeito nenhum. Foi esse segundo pensamento que me fez parar nas 2 vezes. Porque se eu ligasse para ela e ela respondesse com calma, tranquila, como se não tivesse nada a esconder, eu não saberia se isso significava que ela era inocente, ou se significava que ela era muito boa em mentir. Eu coloquei o celular de volta na mesa e disse a mim mesma que perguntaria num outro dia. Quando eu estivesse pronta para ouvir qualquer resposta que viesse do outro lado, o extrato bancário chegou numa segunda-feira, enfiado entre um folheto da igreja e um panfleto do Centro de Convivência de Idosos. Eu quase o coloquei de lado sem abrir, do jeito que costumava fazer. Eu não sei o que me fez abri-lo naquele dia, em vez de deixá-lo jogado no balcão como os outros. Mas ali estava. No meio da página, havia uma transferência saindo da minha conta de investimentos. Um valor alto o suficiente para me fazer sentar à mesa da cozinha e ler o número 2 vezes. Eu não reconheci o valor. Eu tentei associar a qualquer coisa que eu tivesse feito naquele mês. Qualquer conta, qualquer conserto na casa, qualquer presente para os netos. E não encontrei nada. Foi então que eu me lembrei dos papéis. 2 semanas antes, na mesma semana da minha consulta no médico, o Conrado tinha aparecido com uma pasta de documentos que ele disse que não podiam esperar até o mês seguinte. Eram ajustes de fim de ano na estrutura da nossa holding familiar que precisavam ser concluídos antes do prazo da Receita Federal. Ele tinha explicado que atrasar aquilo poderia criar complicações desnecessárias com impostos para o patrimônio. Eu me lembrei de estar sentada nesta mesma mesa, o meu quadril latejando por causa do médico apertando e examinando durante a manhã, prestando atenção pela metade enquanto ele folheva as páginas e apontava para as linhas pontilhadas. Apenas assine aqui, dona Yolanda, e aqui também. Eu garanto que tudo seja protocolado no prazo. Eu me lembrei da caneta na minha mão, da dor surda descendo pela minha perna, e de como foi fácil assinar onde ele apontou, em vez de ler cada página do jeito que o meu marido sempre me ensinou a fazer. O Teodoro costumava dizer: leia 2 vezes antes de assinar uma única vez. Não importa quem tenha trazido o papel para você. Eu liguei para o Conrado naquela tarde e perguntei sobre a transferência. Ah, isso, ele disse com naturalidade.
Como se eu tivesse perguntado sobre a previsão do tempo. Isso fazia parte do ajuste patrimonial que discutimos antes do prazo da Receita Federal. Dona Yolanda, nós movemos uma parte da conta de investimentos para a conta da holding, por questões de impostos. A senhora assinou a autorização no mesmo dia da sua consulta do quadril. Lembra? Eu expliquei tudo passo a passo. Eu não me lembrava de ele explicando nada passo a passo. Eu me lembrava de assinar onde ele apontou. Eu não me recordo dos detalhes, eu disse. Tudo bem, ele respondeu, com a voz muito calma. É para isso que eu estou aqui. A senhora não precisa carregar tudo isso na cabeça. Esse é o meu trabalho. Ele riu suavemente. A mesma risada calorosa que eu ouvia há 18 anos, sempre que eu fazia uma pergunta para a qual achava que já deveria saber a resposta. O Teodoro costumava dizer a mesma coisa para mim. Deixe o Conrado resolver a dor de cabeça, Yolanda. É por isso que o mantemos por perto. Isso deveria ter me confortado. Durante 18 anos, sempre confortou. Eu disse a ele que só queria entender melhor como tinha sido feito. E ele disse que passaria lá em casa na quinta-feira com a papelada de novo. Que me explicaria linha por linha, se isso fosse tranquilizar a minha mente. Ele soava tão despreocupado, tão disposto, que eu me senti quase idiota por ter ligado para questionar. A quinta-feira chegou e ele sentou à minha mesa de novo com aquela mesma pasta, abrindo os papéis com a mesma facilidade ensaiada de sempre. A postura de um homem que leu mais sobre os negócios da minha família do que eu mesma li em toda a minha vida. No meio da explicação dele, o celular vibrou na mesa. A tela acendeu apenas o tempo suficiente para eu captar um nome que não reconheci. Antes que ele virasse o aparelho com a tela para baixo num movimento rápido, desculpe por isso, ele disse. Trabalho, a senhora sabe como é. Eu sabia como era. 18 anos sabendo exatamente como era. Mas eu fiquei ali, olhando para a mão dele descansando sobre o telefone. E pela primeira vez desde a noite, naquele estacionamento escuro. Eu me perguntei o que mais. Em 18 anos, eu nunca tinha pensado em pedir para ele me explicar 2 vezes. A Rosana apareceu num sábado sem avisar antes. Algo que ela não fazia, desde que era uma adolescente tentando entrar em casa escondida depois da festa. A senhora está nos evitando, ela disse, de pé na minha varanda, com os braços cruzados. Não foi mal educada, apenas direta, do jeito que sempre foi. Já faz 3 semanas. A Dalila acha que o problema é com ela. Eu acho que é outra coisa. Eu deixei ela entrar, porque eu não sabia como não deixar. Nós sentamos na sala de estar. E ela me observou do jeito que costumava me observar quando eu estava doente e tentava esconder isso dela. Como se ela pudesse ver através de qualquer coisa que eu estivesse segurando dentro de mim. É o seu quadril? Ela perguntou. É problema de dinheiro? A senhora me diria se algo estivesse errado, não é? Eu quase ri e quase chorei ao mesmo tempo. Eu não planejei o que eu disse a seguir. Simplesmente saiu antes que eu pudesse segurar. Tem acontecido alguma coisa? Eu disse com cuidado, prestando atenção no rosto dela. Perto do mês do casamento da sua irmã. Alguma coisa que você e a Dalila conversaram e talvez não tenham achado importante me contar? Eu observei o rosto dela em busca de uma mentira. Eu procurei a hesitação, o vacilo, a coisa que me diria que o vídeo era real. Em vez disso, as sobrancelhas dela se juntaram. Confusa, quase magoada. O mês do casamento? Mãe, do que a senhora está falando? Nós estávamos planejando uma festa. Nós estávamos discutindo sobre o preço das flores e se o vestido da Dalila precisava de mais um ajuste. O que mais poderia ter? Nada, eu disse rapidamente. Eu só fiquei pensando. Só ficou pensando, ela repetiu devagar, como se estivesse tentando encontrar o formato do que eu não estava dizendo. Mãe, a senhora nunca só ficou pensando em nada na sua vida. Quando a senhora faz uma pergunta, já tem 3 motivos muito bons para perguntar. Eu não respondi a isso. Eu fiquei brincando com a manga da minha blusa, olhando para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. Isso é sobre a herança? Ela insistiu. Alguém foi falar alguma coisa para a senhora sobre mim e a Dalila? Porque se alguém esteve buzinando no seu ouvido... Ninguém esteve buzinando no meu ouvido. Eu disse rápido demais. E percebi como isso soou falso no momento em que saiu da minha boca.
Ela se recostou no sofá, me estudando da mesma forma que costumava estudar a ficha de um paciente no hospital. E por um longo momento nenhuma de nós disse nada. Mãe, ela finalmente disse, a voz caindo para um tom mais quieto, algo que falhou de leve nas bordas da frase. O que quer que seja isso, de onde quer que esteja vindo, eu preciso que a senhora saiba de uma coisa. Eu nunca machucaria a senhora. Não por dinheiro, não por uma casa, não por nada no mundo. A senhora nos criou melhor do que isso. E mesmo se não tivesse criado, eu a amo demais para ser o motivo de a senhora estar sentada nesta sala com essa expressão de dor no rosto. Eu olhei para o rosto da minha filha. Aberto, ferido, sem nenhuma guarda armada. E eu pensei na luz turva do corredor no vídeo. Nas vozes cortando e falhando. Na narração constante do Conrado, preenchendo todas as lacunas que eu não conseguia ouvir sozinha. Duas coisas não podiam ser verdade ao mesmo tempo. E sentada ali, eu já não sabia qual das duas era a mentira. A ligação chegou numa manhã de terça-feira. Eu ainda estava de roupão, tomando café na mesma mesa onde o Conrado havia assinado o nome dele em tantos anos de negócios da minha família. Dona Yolanda Diniz, aqui é a Patrícia Carvalho, do Departamento de Prevenção a Fraudes do banco. A senhora tem alguns minutos? Eu disse que sim. Embora algo na maneira como ela disse prevenção, a fraudes tenha feito meu estômago despencar antes mesmo de ela dizer a próxima palavra. Estamos ligando sobre algumas movimentações na sua conta de investimentos. Ela disse. Nos últimos 2 meses, notamos 3 transferências que não condizem com seu padrão de uso. Valores altos movidos para uma conta que não temos registrada como uma recebedora habitual. Eu queria confirmar diretamente com a senhora se essas operações foram autorizadas. Eu perguntei a ela de quanto dinheiro estávamos falando. Ela me disse o valor. E eu precisei colocar a xícara de café na mesa antes que a minha mão começasse a tremer tanto que eu a derrubasse. Era muito mais do que a única transferência sobre a qual eu já havia questionado o Conrado. Havia outras 2 que eu nem sequer tinha notado, escondidas em extratos que eu havia olhado por cima e colocado de lado do jeito que sempre fiz, confiando que tudo o que entrava ou saía daquelas contas estava certo porque o Conrado já tinha verificado antes. Eu não. Eu comecei. E então me interrompi, porque eu genuinamente já não sabia mais o que era verdade. Eu autorizei uma transferência, eu acredito, um ajuste patrimonial. Eu não tenho certeza sobre as outras. A senhora pode me dizer quem normalmente administra essas contas para a senhora, dona Yolanda? A senhora mesma faz a gestão ou alguém a auxilia? Eu pensei nos 18 anos de pastas na mesa da minha cozinha. 18 anos de deixo o Conrado resolver a dor de cabeça. 18 anos de assinar onde ele apontava. Porque o próprio Teodoro tinha me ensinado a confiar nele cegamente. O meu genro, eu disse devagar. Ele é o advogado da nossa família há muito tempo. Ele ajuda a administrar as coisas desde que o meu marido faleceu. Houve uma pausa do outro lado da linha. O tipo de pausa que não é vazia. O tipo em que a pessoa está escolhendo as próximas palavras com muito cuidado. Compreendo, a Patrícia disse. E ele tem acesso às contas? O que eu quero dizer é, ele está registrado como procurador autorizado ou apenas orienta a senhora nessas questões? Eu não sabia a resposta para aquilo. Em 18 anos, eu nunca tinha perguntado a diferença. Eu teria que verificar. Eu admiti. Não tem problema. Eu quero fazer uma outra pergunta. E preciso que a senhora pense com calma antes de responder. Porque isso é fundamental para o que faremos a seguir. A voz dela tinha ficado cuidadosa agora. Do mesmo jeito que a voz de um médico fica pouco antes de dar uma notícia que você não quer ouvir. Dona Yolanda, a senhora tem alguém administrando suas contas sem o seu conhecimento? O meu genro me ajuda com as contas. Eu disse a Patrícia, escolhendo bem as palavras. Eu não diria que alguém as administra para mim sem que eu saiba. Entendido. Eu preciso mencionar uma coisa, Dona Yolanda. Como ele está listado como procurador na conta, o nosso sistema enviou automaticamente um alerta de rotina para todos os autorizados quando a transação foi sinalizada pela primeira vez. Antes mesmo de a senhora e eu conversarmos hoje, isso é algo separado do que eu vou oferecer à senhora agora. Eu também posso abrir um rastreamento sigiloso dessas transações se a senhora solicitar.
Essa parte fica estritamente entre a senhora e o banco e não será notificada a nenhum outro usuário, incluindo ele. Eu disse a ela: sim, faça o rastreamento. Eu não disse a ela porque a minha voz tinha ficado tão fria. Porque eu não estava fazendo as perguntas que uma mulher desesperada deveria estar fazendo. Meu dinheiro está seguro? Alguém está me roubando? Eu devo chamar a polícia? Em vez disso, eu perguntei quanto tempo um rastreamento demoraria. E se o Conrado seria notificado especificamente sobre esse segundo pedido meu. Não, ela disse. Esse rastreamento é confidencial entre a senhora e o banco. Ele pode já saber sobre o bloqueio original, porque o aviso foi automático. Mas ele não vai saber que a senhora nos pediu para investigar a fundo. Ótimo, eu disse. Depois que desligamos, eu fiquei sentada à mesa por um bom tempo. Até que peguei um caderno antigo que eu usava anos atrás para fazer listas de supermercado. E comecei a anotar datas. A noite no estacionamento deserto. A semana das assinaturas. A mesma semana da minha consulta médica. A conversa por telefone da Rosana sobre o momento certo que o Conrado tinha distorcido para parecer outra coisa. A primeira transferência que eu questionei. Eu escrevi tudo numa coluna e fiquei encarando a proximidade assustadora entre essas datas. Eu ainda não sabia o que estava construindo. Eu só sabia que pela primeira vez desde aquela noite, eu não estava sentada parada, esperando que alguém me entregasse a próxima peça da mentira. O Conrado passou lá em casa naquela noite, sem me avisar, com uma sacola de presente, uma vela perfumada, algo que a Dalila tinha escolhido, ele disse pensando em mim. Nós sentamos na sala de estar e conversamos sobre amenidades, os netos, o trabalho dele que estava dando uma acalmada. Então, no meio de uma frase sobre um assunto completamente diferente, ele disse isso de um jeito tão casual que eu quase deixei passar. Ah, esqueci de comentar. Eu resolvi um pequeno probleminha no banco para a senhora no início da semana. Nada com que se preocupar. Só um alerta automático que o sistema do banco disparou sobre uma daquelas transferências de ajuste. Eu liguei lá e mandei arrumar tudo. Eu mantive o meu rosto impassível. Eu tinha aprendido em poucas semanas a fazer exatamente isso. Que tipo de alerta? Eu perguntei. A voz o mais leve que consegui forçar. Coisa de rotina, ele disse, abanando a mão no ar. Os bancos ficam nervosos com transferências grandes de vez em quando. Eu disse ao gerente que eu cuido das suas questões patrimoniais. E eles liberaram na hora. Ele sorriu, tranquilo como sempre. A senhora nem precisa perder tempo pensando nisso. Eu sorri de volta para ele, mas por baixo do sorriso, a minha mente se movia rápida, fria e lúcida pela primeira vez. Ele sabia sobre o primeiro alerta. Isso a Patrícia já tinha explicado, mas eu tinha pedido algo completamente diferente menos de 6 horas atrás. Algo que deveria ficar apenas entre mim e o banco. E observando tomar o café como um homem que não tem absolutamente nada a esconder, eu me peguei pensando se havia alguma diferença entre o que ele realmente sabia e o que estava fingindo não saber. A Dalila me ligou num domingo à tarde. A voz dela estava mais leve do que eu ouvia em semanas. E por um momento, eu me permiti acreditar que as coisas entre nós estavam voltando ao normal. O Conrado me fez uma surpresa, ela disse, rindo um pouco. Trocou o carro antigo dele por um 0 km importado. Eu falei que não precisava. Mas a senhora sabe como ele fica quando decide me agradar. Eu perguntei a ela qual era o carro, mantendo o tom da minha voz tranquilo, e o valor que ela mencionou de forma casual, como uma mãe perguntando sobre a vida da filha. Aquele valor ficou pesado no meu peito muito tempo depois de nós desligarmos. E ouça só isso, ela acrescentou, ainda rindo, ainda leve, sem fazer ideia do que cada palavra estava causando em mim. Ele tem falado sobre comprarmos um segundo imóvel. Algo para investimento. Ele diz. Eu falei para ele ir com calma, mas ele disse que os negócios do escritório estão muito bons ultimamente. Eu disse a ela que isso era maravilhoso. Eu disse que estava feliz por eles. Eu não sei como consegui fazer a minha voz soar tão calorosa, enquanto a minha mente já corria à frente da conversa, direto para o caderno esquecido em cima da minha mesa.
Assim que desligamos, eu fui direto até ele. Eu encontrei a data da transferência que eu tinha questionado semanas atrás. Aquela que o Conrado chamou de ajuste patrimonial. Eu encontrei a data da segunda transferência. A que a Patrícia mencionou, bem maior que a primeira. Eu sentei com o meu caderno e um calendário e fiz as contas de trás para frente. Eu não sabia o dia exato em que ele tinha comprado o carro, mas eu sabia que era recente. No último mês ela tinha dito. E a segunda transferência, a maior de todas, tinha sido compensada na minha conta apenas 11 dias antes daquela ligação. 11 dias. Eu fiquei ali sentada, fazendo o tipo de conta que uma mulher não quer fazer sobre o marido da própria filha, procurando por alguma outra explicação. Alguma forma de as datas serem apenas uma terrível coincidência. Mas o meu marido costumava dizer: o dinheiro não mente, mesmo quando as pessoas mentem. Os números não ficam nervosos. Os números não suavizam uma explicação para fazer você se sentir melhor. Os números apenas ficam ali, claros como a luz do dia, esperando que alguém finalmente tenha coragem de olhar para eles. Eu olhei para eles de frente naquela noite. Os 11 dias entre uma transferência que eu nunca aprovei totalmente e o carro importado da minha filha. E eu entendi que eu já não podia mais chamar aquilo de intuição. Aquilo era um padrão. E padrões não acontecem por acidente. A Patrícia retornou a ligação na quarta-feira. E no instante em que ela disse o meu nome, eu soube que ela tinha encontrado alguma coisa. Dona Yolanda, eu quero explicar isso para a senhora com muito cuidado. As transferências em questão foram enviadas para uma empresa de consultoria e gestão patrimonial. Eu fiquei paralisada. O escritório do Conrado, eu disse. É o que os nossos registros indicam. Sim, mas aqui está a parte mais importante. Essa conta não era nova e não estava escondida. Ela consta nos registros das suas contas há anos como um recebedor autorizado para honorários advocatícios. É por isso que as transações mais antigas nunca dispararam o alerta de fraude. O que chamou a nossa atenção dessa vez foi a mudança no padrão. As transferências recentes foram absurdamente maiores do que os valores que historicamente eram movidos para essa conta. Então ele usou a mesma conta, eu disse devagar. A conta que ele sempre usou para cobrar pelos serviços. De acordo com os registros que temos, sim. Eu pensei em cada cheque que eu tinha assinado sem perguntar. Em cada recibo que eu nunca pedi para ele detalhar. Por quê? Por que eu pediria? O Conrado lidava com os negócios do meu marido desde antes de algumas dessas contas sequer existirem. Ele tinha construído essa confiança, um ano educado de cada vez. E em algum lugar, a mesma conta em que eu confiei por anos, agora estava no centro de todas as suspeitas. O que acontece agora? Eu perguntei. Isso é decisão da senhora. Se a senhora vai formalizar uma denúncia, conversar com o senhor Conrado ou envolver a polícia, é escolha sua. Mas, do ponto de vista da prevenção de fraudes, eu recomendaria garantir que o restante do seu patrimônio seja protegido imediatamente. Eu agradeci e desligamos. Eu fiquei na cozinha, com o celular ainda quente na minha mão. O meu primeiro instinto foi ligar para a Rosana. Uma necessidade antiga e profunda de ouvir a voz de alguém que me amava. Mas eu parei antes da ligação completar. Se eu contasse para a Rosana agora, sem provas absolutas, isso se transformaria em briga de família antes mesmo de se tornar prova. Uma bagunça da qual ninguém conseguiria sair limpo depois. Eu precisava de mais do que uma suspeita dessa vez. Eu precisava de algo que o Conrado não pudesse explicar com uma fala mansa. Eu fui até a agência do banco pessoalmente na manhã seguinte, vestida como se fosse para a missa de domingo, porque eu queria que a Patrícia olhasse para mim e visse uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Ela me atendeu numa mesa pequena, nos fundos da agência, e ouviu enquanto eu disse a ela de forma muito clara o que eu queria. O bloqueio total de todas as transações ligadas ao acesso do Conrado em todas as contas em que ele pudesse encostar um dedo, com efeito imediato. Eu quero deixar bem claro, eu disse. Eu estou pedindo para impedir que qualquer outra coisa saia, até que eu consiga entender o que já saiu. A Patrícia concordou. O sistema bancário brasileiro tem protocolos para isso, dona Yolanda. Assim que o titular denuncia suspeita de exploração financeira,
Nós podemos congelar as movimentações sem notificar a pessoa sob suspeita. A regra existe justamente para que a parte vulnerável não seja exposta ao perigo. E ele não vai saber? Eu perguntei. Não por nós, ela garantiu. O bloqueio entra no sistema hoje. Eu assinei tudo o que precisava ser assinado. E dirigi de volta para casa com as mãos mais firmes no volante do que em qualquer dia do mês anterior. A sensação de uma porta finalmente sendo trancada. Naquela noite, o meu celular tocou e o nome do Conrado brilhou na tela. Eu quase não atendi. Então eu atendi, porque não atender teria avisado a ele que algo estava errado. Dona Yolanda. A voz dele saiu alegre, confiante. Eu estava pensando, eu poderia dar uma passada aí no fim de semana para darmos uma olhada nuns documentos? Só algumas coisas que eu queria deixar prontas antes do fim do mês. Eu fiquei imóvel, em completo silêncio, ouvindo um homem que não fazia a menor ideia de que a conta que ele usou à vontade por 18 anos já estava trancada. Claro, eu disse a ele, a minha voz tão calorosa e tranquila quanto a dele. Este fim de semana é perfeito. O nome da perita financeira era Márcia. Uma mulher metódica que a Patrícia havia me recomendado por fora. Alguém que tinha passado 20 anos desembaraçando esse tipo de sujeira. Eu me sentei no escritório dela e coloquei tudo na mesa. O rastreamento do banco, a empresa de fachada, as datas. E então, eu contei a ela sobre o vídeo. Eu não planejava mencionar o vídeo, mas eu queria que alguém olhasse para outra peça do quebra-cabeça. A coisa que deu início a tudo isso. Ela me perguntou se eu tinha uma cópia do vídeo. Eu não tinha, mas a Dalila tinha acesso à conta da nuvem da família, onde o Conrado salvava as coisas automaticamente. A Márcia levou menos de 1 hora para localizar o arquivo original. Ela me ligou de volta 3 dias depois. Dona Yolanda, o rastro financeiro é exatamente o que o banco apontou. A prova documental é robusta. Mas sobre o vídeo? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu não acredito que a senhora esteja assistindo a uma gravação de verdade. Como assim? Eu perguntei. O áudio contém cortes de edição. A conversa sobre as cadeiras do casamento é real. Foi ali que a senhora ouviu alguém dizer, antes que ela mude de ideia de novo. Mas elas não estavam falando da senhora. Elas estavam falando da sogra da Dalila, a mãe do Conrado, que ficava mudando a lista de convidados toda semana. Minha mão apertou o telefone. O resto do áudio foi extraído de outras gravações bem mais antigas. A Márcia continuou. Conversa sobre o processo de inventário do seu marido, onde as suas filhas estavam estressadas com a burocracia. Esses áudios foram recortados e colados no meio da conversa do casamento, para criar uma cena que nunca aconteceu de verdade. Eu fiquei ali sentada, sem conseguir dizer uma palavra. Cada almoço de domingo que eu perdi, cada hora que eu passei duvidando de 2 filhas que nunca me deram um motivo real para isso. Tem só mais uma coisa, a Márcia disse. Ele montou o vídeo falso 3 dias antes do casamento. Eu chamei as 2 para irem lá em casa no domingo. E não disse a nenhuma das 2 o motivo. A Rosana chegou primeiro. A Dalila chegou depois, sorridente, sem fazer ideia de que o chão estava prestes a desaparecer. Eu fiz com que se sentassem no sofá da sala e contei tudo. Eu comecei com a noite do outro lado da cidade. O vídeo, as palavras que eu achei que tinha escutado. Eu vi a expressão da Rosana ir da confusão para o choque. Eu vi o rosto da Dalila ficar pálido e paralisado. Eu contei a ela sobre o banco, as transferências criminosas, o bloqueio das contas. E então, eu me virei diretamente para a Rosana. Eu preciso dizer uma coisa a você. Durante 3 meses, eu me afastei de você. Eu perdi os nossos almoços. Eu deixei que uma mentira nos custasse um tempo que não posso recuperar. E eu fiz isso com você, Rosana. Me perdoe. Eu errei em deixar isso ir tão longe. A Rosana não disse nada por um longo momento. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas a voz foi inabalável. A senhora devia ter vindo falar comigo, mãe. Mas eu entendo por que não veio. Ele é muito bom nisso. Ele sempre foi ótimo em parecer a única pessoa honesta na sala. A Dalila soltou um som baixo, quase como uma risada, só que sem nenhuma alegria. 18 anos, ela disse num sussurro. 18 anos dele sentado nesta casa, e eu nunca percebi.
A voz dela tinha ficado dura de repente. Ele gravou a gente. Ele pegou uma conversa sobre flores e transformou em algo para fazer a minha mãe ter medo de mim. Ele deixou a senhora sentada sozinha por meses, sofrendo por causa de uma armadilha. Dalila, eu disse com cautela, nós temos provas. Nós temos o banco, o laudo da perícia. Nós temos tudo preparado para agir da maneira certa com a Polícia Civil. Ela se levantou tão rápido que a poltrona arrastou no chão. Eu vou ter uma conversinha com ele, ela disse. Hoje, à noite. Ela já estava pegando as chaves do carro, o rosto travado de uma forma que me disse que eu não conseguiria segurar lá. A Dalila me ligou uma hora depois. A voz trêmula. Ele não negou, mãe. Não exatamente. Ele continuou dizendo que existiam explicações lógicas. Aí ele começou a falar sobre a pressão que ele vem sofrendo no escritório. Eu disse a ele que nós sabíamos sobre o bloqueio nas contas do banco. Eu não devia ter dito isso. Eu senti o chão girar debaixo dos meus pés. Dalila, onde ele está agora? Ele saiu de casa, pegou o carro e sumiu. Eu soube para onde ele tinha ido antes mesmo da minha campainha tocar. Ele estava de pé na minha varanda, sem aquele sorriso fácil, segurando uma pasta de documentos com força na mão, o colarinho da camisa ligeiramente aberto, com um pânico vibrando nos olhos. Dona Yolanda, nós precisamos conversar. A voz dele tentava ser calma. Houve um mal-entendido com as contas do banco. Eu posso resolver isso tudo amanhã mesmo, mas preciso que a senhora assine um documento hoje à noite. Eu não me movi da porta. Que tipo de documento, Conrado? Ele entrou na sala e colocou a pasta sobre a mesa. É uma transferência provisória da escritura desta casa para a conta de uma holding de proteção. Ele disse, apenas até o banco terminar a auditoria deles. Assim que isso acabar, tudo volta para o seu nome. Você está tentando passar a minha casa para o seu nome, eu disse devagar, enquanto o banco já está investigando seus roubos. A expressão dele mal mudou. Não é nada disso. Então me explique de um jeito simples. Sem pastas, sem assinaturas, apenas olhando nos meus olhos. Ele tentou. A senhora confiou em mim por 18 anos, ele disse em voz baixa. Um mal-entendido não deveria pagar tudo isso. Não foi um mal-entendido, eu disse. Foram 3 transferências criminosas. Um vídeo falsificado. E papéis que você queria que eu assinasse sem fazer perguntas. Algo quebrou no rosto dele. Foi puro rancor. A senhora não faz ideia do que eu fiz por esta família, ele disse. A voz ficando dura. Eu construí a proteção do dinheiro do seu marido do zero. Eu cuidei de cada contrato. E eu nunca mandei uma cobrança para a senhora que refletisse o que aquilo realmente valia no mercado. Então você decidiu roubar o que achava que merecia. A postura dele finalmente desmoronou. Eu decidi, ele disse. A voz quase estourando de ódio agora. Que ninguém nesta família jamais iria me pagar o que eu realmente valia. A senhora não faz ideia do sangue que eu dei por esta família durante 18 anos. E ninguém nunca pensou em me perguntar qual foi o custo disso para mim. Eu não respondi. Eu coloquei a mão no bolso do meu casaco, onde eu estava guardando o meu celular desde que a Dalila tinha ligado, e disquei o número direto da investigadora da Polícia Civil. Ele veio, eu disse num sussurro, sem desviar os olhos do Conrado. Ele está na minha casa agora, tentando me forçar a assinar documentos da casa. A voz da investigadora permaneceu perfeitamente calma. Não discuta com ele. Não assine nada. Mantenha-o aí se for seguro. Nós já estamos na sua rua. Eu encerrei a ligação. A expressão do Conrado mudou da raiva para a mais pura incredulidade. O que a senhora acabou de fazer? O que eu deveria ter feito semanas atrás, eu disse. Ele olhou para a pasta ainda aberta sobre a mesa. Para a página não assinada. Eu observei calcular tudo, procurando por uma brecha na lei para escapar. Não havia mais nenhuma. Alguns minutos depois, o clarão de faróis iluminou a janela da minha sala. 2 viaturas descaracterizadas da Polícia Civil, encostando suavemente na entrada da garagem. 2 investigadores bateram à minha porta, calmos e profissionais, perguntando por Conrado Lins pelo nome completo. Ele ficou paralisado no meio do tapete, os olhos indo dos policiais para mim.
Como se ainda não conseguisse acreditar que a mulher que assinava onde ele mandava agora tinha feito a ligação que destruiria a vida dele. Dr. Conrado, um dos investigadores, disse: "Nós somos da Delegacia de Crimes Financeiros. Nós precisamos que o senhor nos acompanhe agora. Temos um mandado relacionado a uma investigação de estelionato e exploração financeira de idoso." "Investigação", o Conrado repetiu, num fio de voz. "Já está aberta há várias semanas. Pela primeira vez em 18 anos, ele não teve nada a dizer. Ele simplesmente ficou ali em estado de choque, enquanto os investigadores o conduziam para fora. Eu ouvi a porta de outro carro bater na rua e me virei para a varanda. A Dalila estava parada ali, na luz do poste, com os braços cruzados com força. A Rosana estava ao lado dela, com a mão descansando no ombro da irmã. Nenhuma das duas disse uma palavra enquanto o Conrado era colocado no banco de trás da viatura. A Dalila observou até o carro desaparecer no fim da rua. Então, ela se virou para mim. O rosto dela tinha uma calma profunda e assustadora. "Eu quero o divórcio", ela disse, sem piscar. O Conrado foi formalmente indiciado 6 semanas depois, por estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica. A promotoria disse que foi um dos casos de crimes financeiros mais fáceis de fechar em anos. Cada data batendo perfeitamente, cada transferência rastreada, cada mentira ali, no exato lugar onde ele a deixou. Eu contratei uma nova advogada para cuidar da holding, o tipo de profissional rigorosa que eu deveria ter contratado 18 anos atrás. Ela me ajudou a recuperar a maior parte do que podia ser recuperado. O divórcio da Dalila saiu rápido, muito mais limpo do que qualquer uma de nós esperava. Sem filhos para disputar, sem divisão de bens, já que a justiça criminal estava cuidando de tudo. Ela voltou a morar sozinha e comprou uma casinha pequena, algo apenas com o nome dela na escritura, e de mais ninguém. Ela tem vindo almoçar comigo na maioria dos domingos agora. A Rosana também. Nós nos sentamos na mesma mesa de cozinha onde o Conrado costumava espalhar as pastas dele com tanta facilidade. E por muito tempo, nenhuma de nós tocou no nome dele. Nós falamos sobre o trabalho da Rosana, sobre a horta que a Dalila começou a plantar. Nós falamos sobre coisas sem importância, do jeito que as famílias deveriam poder conversar, sem ninguém tentando manipular a conversa para tirar alguma vantagem por trás. Num desses domingos, a Rosana me perguntou, num tom muito suave, como eu estava me sentindo de verdade. Eu disse a ela que passei muito tempo dentro desta casa sentindo que tinha falhado numa coisa básica, que é saber em quem confiar e em quem não confiar. Eu me perguntava o que eu deveria ter percebido mais cedo. A senhora percebeu, ela me disse, apertando a minha mão em cima da mesa. A senhora só precisou de 1 minuto a mais para ter coragem de confiar na sua própria intuição. Eu fiquei sentada com aquelas palavras por um bom tempo depois que ela foi embora naquela noite. Eu caminhei pela casa, andando mais devagar do que costumava fazer. Passei pelo quarto que costumava ser o escritório do meu falecido marido, ainda guardando a poltrona de couro onde ele costumava sentar com as próprias pastas, décadas antes de o Conrado encostar um único dedo nelas. Eu me sentei naquela poltrona pela primeira vez em anos. O meu genro achou que uma mentira suja poderia me fazer sentir pequena o suficiente para ser controlada. Mas, em vez disso, a mentira dele me ensinou, com absoluta certeza, o tamanho da força que eu ainda tinha para proteger a minha família.